Bom, nesse vídeo eu vou resolver uma questão que um inscrito do canal me enviou, e é uma questão, apesar de simples, ela serve de fundamento para as questões mais difíceis. Então, eu não vou começar pela questão propriamente, eu vou começar pelas ferramentas que eu vou utilizar para resolver. Então, o problema é o seguinte: você tem log de x na base 3 e igual a log de 4 na base 9. E aí você quer descobrir o valor de x. Quanto vale x? Bom, a princípio a gente vai utilizar duas ferramentas, duas propriedades aí dos logs. E aqui é bom definir que x tem que ser maior que zero, né, por conta da construção intrínseca do log. Então, a primeira coisa que eu vou utilizar, o primeiro tópico é esse aqui, ó. Então, log de razão, e ele está elevado a um certo expoente n aí, na base b. Eu posso escrever isso como n log de a na base b. E aí fica multiplicado assim mesmo. É uma propriedade e, enfim, você pode usar isso à vontade. E a próxima propriedade é esta aqui. Então, log de c na base d elevado a m. Aqui fica um pouco diferente. Em vez de você tombar o expoente ali, né, e multiplicar o seu log, como o expoente está na base, você passa ele por baixo, digamos assim, dividindo, né? Então ele vai vir para cá dividindo o seu log. Então você vai ficar com algo assim. Então essas duas propriedades, elas são importantíssimas aí para a resolução de qualquer problema de log, na simplificação das expressões, para resolver uma equação logarítmica. Enfim, isso aqui resolve muita questão de vestibular aí difícil e tal. E agora a gente vai aplicar esses dois fatos no problema em questão. Vamos diminuir um pouco isso aqui, né? Vou deixar essa propriedade aqui de lado, ela é importante. Então, vamos lá, né? Ó, você tem o log de x na base 3, vou deixar ele quieto ali. E eu vou aplicar de uma vez as propriedades que eu acabei de mostrar. O 4, você pode escrevê-lo como 2 ao quadrado. E o 9, você pode escrevê-lo como 3 ao quadrado. E, bom, você tomba o expoente do 2 por cima, multiplicando o seu log, e aí ele literalmente cai, ele não está mais aqui no expoente, na base 3, e o expoente do 3, que era o 2, ele passa por baixo dividindo. E beleza, né? 2 dividido por 2 você sabe que é 1, então vai ficar isso aqui. Ou seja, log de 2 na base 3. Então você concluiu que o seu log de x na base 3 vale esse carinha aqui. Você pode escrever isso aqui novamente, só para destacar essa última constatação. E aqui você já descobre que o x vale 2. Né? O seu log, de um lado você tem um log na base 3, do outro lado você também tem um log na base 3, para essas duas coisas serem iguais. Só tem uma possibilidade, que é o logaritmando também ser igual. Como ali é 2, o x tem que ser 2, e essa é a resposta do problema. Como que eu garanto que isso aqui só tem uma única solução? Eu vou ter que criar uma nova camada aqui, beleza? Então, a gente aprende lá no ensino médio que o gráfico de uma função log é assim, né? E esse log, você está extraindo o logaritmo do x, e a sua base é um tal de a, e eu vou dizer que é um a maior que 1 nesse caso.
Porque lá no nosso exemplo, ou na nossa questão, a base era um número maior do que 1. E aqui você tem os eixos x, y. E você percebe o seguinte, né? Essa função, ela é uma função crescente, e mais do que isso, ela é estritamente crescente. Isso tem a ver com as derivadas, mas você não precisa lançar a mão do argumento da derivada, de que o log é uma função crescente. Isso aí é um resultado notável, né? E isso significa que ela é injetora. E se ela é uma função injetora, eu definindo aqui o f de x igual a y, que é igual a x log de x na base a, eu tenho que para quaisquer pares aí, x1, x2, se isso aqui é uma igualdade, então, nesse caso, como a função é injetora, x1 igual a x2. O que isso está dizendo para você é o seguinte, para qualquer valor, você tem um correspondente único em y. Então, se eu pegar um x aqui, tentar traçar mais ou menos ali, você vai ter um y correspondente. E para cada valor de x, você vai ter um valor de y. Cada abscissa tem a sua própria imagem. Ninguém vai ter repetição. E isso garante que a solução ali é única, porque você não tem dois valores de x que possam corresponder a um mesmo valor de y, que não é o caso de uma parábola, por exemplo, né? Quando você tem uma parábola, nitidamente você vê o quê? Existem dois valores de x que têm a mesma imagem. Eles são simétricos aí, né? Nesse caso, uma parábola que não está rotacionada nem nada. E aí você teria que tomar o cuidado, porque como essa função aqui ela não é injetora, inclusive aqui no domínio dela, né, como um todo, você precisaria tomar cuidado ao quantificar o total de raízes, né? Agora, quando a função é injetora, só tem uma raiz no caso, né? Voltando ali para a primeira lousa. Isso garante a nossa unicidade. Claro que você não precisava dessa discussão toda, mas é para entender por que só tem uma solução. E sendo a solução única, se você encontrar uma solução, você já resolve o problema, que é o caso. No caso, x igual a 2. Esse foi o vídeo e até a próxima questão.